de outubro de 2022 e este é o podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Estressado. Olá, Estressado. Olá, então tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou um bocado estressado hoje. Estás um bocado estressado? Estou um bocado. Então, a tua semana não foi calma e relaxante? Não, a minha semana não foi nada calma, não está a ser calma, está o caos instalado em todos ou quase todos os aspectos da minha vida. Então eu sinto-me como se... Olha, a minha vida está-me a fazer atualizações de Snap sem me dizer nada de antemão. De repente abro a aplicação e tenho uma versão completamente nova e o que é que está a passar? E há coisas que não funcionam, incompatibilidades e assim. Pelo menos não atualiza durante a execução, porque agora o Snap já não deixam atualizar durante a execução. Pelo menos durante os primeiros 13 dias. Ao fim de 13 dias já atualiza. A minha vida não deve ter recebido essa informação, porque está-me a atualizar durante a utilização, tanto a nível profissional como pessoal, como tudo, e eu estou estressadíssimo porque as coisas estão a acontecer todas ao mesmo tempo. O meu sistema decidiu fazer atualização assim de repente. Instalaste a versão beta do Kinetic Kudo e estás É como eu me sinto nesta altura. A minha vida é uma versão beta. Literalmente bleeding edge. Pronto, mas beta de Cascais ou... Não, beta mesmo de versão não testada e cheia de problemas. Ok, então... Mas pronto, e a tua semana? Foi calma, relaxada? Foi zen? A minha semana foi uma semana de trabalho normal. Não fiz assim nada em especial, porque este fim de semana acabei por dedicar boa parte do meu tempo a assuntos pessoais. Acabei por testar as LibreBoxes que vão ser utilizadas no centro Linux com o 2204. Ainda não foi com o 2210, mas há de ser também. Isto porque eu sei que algumas LibreBoxes têm versões de firmware em que há alguns ligeiros, não diria problemas, porque são coisas que são identificadas e que, além de identificadas, são um funcionamento como é esperado, mas que exigem um bocadinho mais de atenção. Mas não é o caso das minhas, pelo menos das que eu testei. Não testei todas, porque estou a deixar a oportunidade das pessoas montarem as que ainda estão dentro das caixas. Mas as que já estão fora das caixas, testei nelas e está tudo a funcionar como 5 estrelas, vá. Pois tu tinhas dito que ias fazer um unboxing do LibreBoxes, ou seja, um LibreBoxing. Eu não disse que ia fazer, eu disse que as pessoas que vão ao evento do Centro Linux, na inauguração, essas pessoas é que vão fazer. Estou a ver, vai ser uma bela sessão. Sim, é uma sessão em que quem, por exemplo, nunca viu um computador por dentro, ou quem nunca teve a oportunidade de montar um computador, vai ter a oportunidade de fazer isso. Ou de pelo menos de ver. Quem nunca viu um computador por dentro? Sim, de certeza que há muita gente que não viu. Pois, as coisas hoje em dia, os computadores são objetos de consumo, não é? Deixaram de ser, como era no início, objetos para especialistas ou pessoas que gostavam de fazer experiências. Tinhas aqueles kits, aliás, já lá vai o tempo em que havia os primeiros computadores, eram kits de montar em casa. Aquilo vinha às peças. Verdade. Estes seguem um bocado essa filosofia, estas LibreBox. Não, eles já estão praticamente assemblados, mas faltam alguns detalhes então as pessoas vão ter essa oportunidade de fazer os últimos detalhes. Por acaso agora lembrei-me que muitos computadores, inclusive é o meu Slimbook Chimera Aqua, mas também o Ventus, tem uma janela e podes ver para dentro do computador. Há muitos computadores de gaming em especial que têm essa característica. Portanto, se calhar agora as pessoas já veem outra vez como é que é um computador por dentro. Não me tinha lembrado disso antes, mas pronto, agora é a oportunidade de lhe mexerem por dentro também. Muito lindo. Sim, então experimentei, estava tudo a funcionar. O resto do fim de semana teve de ser dedicado a assuntos pessoais.
Hoje, ainda um bocadinho antes de estarmos aqui a iniciar esta gravação, ainda estive a experimentar também a nova beta do Kinetic Kudu. Está engraçada, já falamos disso um bocadinho mais adiante. Deu para preencher um bug, portanto já fiz uma contribuição. E pronto, agora é uma questão de fazerem de vocês também o mesmo, testem. Isto tudo depende da gente contribuir para fazer o Kinetic Kudu melhor. Eu por princípio não gosto de andar a testar betas, a não ser que seja em ambiente controlado, uma máquina à parte, um ambiente visual. As VMs servem para isso, e as máquinas que eu tenho aqui para testes também servem para isso. Pois, eu não gosto de andar aqui a experimentar. Mas claro, há quem goste, é assim, pronto, não critico, não é? Cada um é livre de fazer o que ele quiser. Agora, se quiserem andar a fazer isso, façam na privacidade das suas casas, não é? Não tem que estar a. Exatamente. Também podem vir fazer no Centro Linux no próximo dia 22. Mas assim, como assim? Mas aí já não é beta, aí já vais ter a release mesmo, porque o evento, além de irmos conhecer o espaço todos, eu já conheço, mas certamente muitos que vão ao evento ainda não conheceram. E depois vamos montar os computadores e a rede e vamos instalar o Kinetic Kudu e experimentar o Kinetic Kudu. Vamos celebrar a release que ocorrerá 2 dias antes dessa forma. Estou a ver. Então, mas relembra-me o nome do espaço onde isso vai decorrer. Eu ouvi dizer que era um nome em estrangeiro. É um nome em estrangeiro, é o Makers in Little Lisbon, que é perto da Praça dos Campos. Do Campo dos Mártires. Mártires de quê? Mártires de quê? Da pátria. Da pátria. Não é da mátria, é da pátria. Que é uma praça machista. Mas venham, o site estará em cima em breve. Isso e o evento nos meetups e nessas coisas todas da vida estará muito em breve lá, com os detalhes todos que vão precisar. Mas se tiverem alguma dúvida, podem sempre perguntar-me, que eu estou disponível para responder. Então, mas isso é para durar o dia todo? A que horas é que é? Não, é uma coisa para começar depois do almoço, para irem com calma depois do almoço. Tragam a família, os miúdos devem gostar. O espaço é um sítio interessante para miúdos, porque é um makerspace, tem lá muitas ferramentas, tem lá muitos equipamentos engraçados, como serras, martelos, lâminas afiadas, sim. serras, máquinas de corte, ferros de soldar. Ácidos vários. Ácidos não sei, mas bocados de vidro, arame farpado. Arame farpado não. Pregos ferrugentos. Estava-me a lembrar de coisas divertidas para crianças, sobretudo. Sim. Como criança mexi em tudo isso. Isso explica muita coisa. Talvez. É um espaço divertido, venham conhecê-lo. Vale a pena. E começa por volta das 15h30. Depois realizamos as atividades todas com calma. Mas isso vai pela noite dentro? Não, a noite dentro não. Isto chega a hora de jantar, vamos todos jantar. E tu achas que esse tempo é o suficiente para fazer isso tudo? Chega e sobra para fazer isto tudo. Não é assim tanta coisa para fazer, mas por volta das 19 e tal, 20 horas vamos todos jantar. Alguns lá perto há vários restaurantes bons, portanto estão à vontade. Também há geladarias perto, portanto os miúdos também podem entreter-se comendo um gelado durante o evento, se caso estejam aborrecidos. Portanto, acho que é um local fixe onde se pode fazer coisas muito fixe. Sim, não, a geladaria é importante, sobretudo se já começamos a ter aquele climazinho de inverno. Sim. É importante, geladaria. Acho que sim. Está bem, então, mas relembra-me as datas? Será dia 22 de outubro, a partir das 15h30. Se calhar num sábado. Sim. Exatamente. Foi feito num sábado, que é para se fazer tudo com calma, não dar cá ninguém com pressas.
e poder envolver as famílias todas, não ter de dar a família para um lado outra e nós para o outro. Portanto, a família, mesmo que não queira estar no local, o Campo dos Mártires da Pátria é uma praça com um jardim bonito, com música ao vivo frequentemente, bancos, famílias e grupos de amigos a conversar e a fazer piqueniques. Portanto, é um local agradável, bom para passear. Isso para se passar um bom bocado. Portanto, tragam a família. Já agora, olá ao Tiago Carreira, olá Tiago, que está a assistir, um dos nossos patronos. Boa tarde. Olá Tiago, há sempre um Tiago nestas emissões, é curioso. É um cancro, pá. Adiante. Pronto, isto foi em termos técnicos a minha semana. Ainda vi alguns vídeos, não vi todos, do evento do Nextcloud. Também foi muito interessante. Portanto, foi o Nextcloud Summit que correu também durante o fim de semana. E como é que isso foi? Epá, foi muito fixe, mas já lá vamos. Entretanto, vamos começar só pelas notícias, porque aconteceram durante este tempo todo que nós estivemos de férias. Vocês tinham episódios, mas nós estávamos de férias, então houve muitas notícias interessantes. Uma delas foi que saiu o Ubuntu 22.04.1, devem ter dado por isso. Isto é significativo por dois grandes motivos. É que normalmente significa que a release de LTS está pronta para utilização em larga escala. Portanto, o ponto 1 é quando a Canonical carrega lá no botão e os updates da LTS anterior começam a aparecer aos utilizadores. Também significa que há normalmente é para essa altura também que há também uma hardware enablement stack nova e tanto é verdade que mais ou menos pela mesma altura saiu o Ubuntu 20.04.5 com uma nova hardware enablement stack. Portanto, significa que o Ubuntu 20.04.5 tem suporte para mais hardware, tem melhor suporte para hardware já existente e melhor performance nesses aspectos. Portanto, foram duas boas notícias. Também soubemos que para a próxima release, 22.10, que não é uma LTS, é o Kinetic do que estávamos a falar há bocado, já sabemos já alguns detalhes mais significativos sobre a release. Já provavelmente é isto que vamos ter e já não deverá variar. Uma das coisas é o GNOME 43, que saiu pouco depois do 22.04, mas já não foi a tempo de ser incluído porque já foi feita a release depois. Uma outra característica que o Tiago Carrão deve ir apreciar bastante, e que eu também aprecio, é que o Pipewire já vem como um servidor de som por omissão. Portanto, na 22.04 e na 21.10, não lembro, já não lembro, mas na 22.04 pelo menos ele vinha pré-instalado. Aliás, sim, mas não era o servidor de som por omissão. Agora já vem por omissão e, além disso, a aplicação Wire Plumber, que é uma aplicação que permite ligar e fazer as canalizações de som entre as várias componentes do sistema operativo e as várias aplicações, de uma forma gráfica e simples de utilizar, também já vem pré-instalado. O que é ótimo, é uma excelente novidade, porque acho que é a única forma razoável de se usar Pipewire e dele ser aproveitado a sério, porque senão era só uma substituição do Pulse Audio sem nenhuma vantagem em particular, com a desvantagem de, por ser mais novo, de ser potencialmente mais instável. Além disso, há um novo painel que vocês podem ver carregando nos botões do indicador. Já falo um bocadinho mais disso. A substituição do Gedit pelo novo editor de texto por omissão do GNOME. Oi? Como assim? O Gedit deixou de ser o editor de texto oficial do GNOME. Mas eu gostava do Gedit. Eu também, e podes continuar a usar, instalas e usas. Ninguém te impede disso. Mas o novo editor de texto do GNOME é o
Text Editor, tem um nome super original. Não, a sério. Text Editor. Exatamente. Uau, onde é que eles vão buscar estas ideias? Realmente são gênios, pessoal, grandes malucos. Pronto. Sim, é um bocadinho mais simples do que o Gedit, tem um bocadinho menos de features. Não é nada assim escandalosamente diferente. Para mim, que sou um utilizador de Vim, continuo a não ter, quer com o Gedit, quer com o Text Editor, nenhuma vantagem particular a não ser uma forma rápida de abrir graficamente um fecheiro de texto. Portanto, e para fazer isso e pequenas edições, micro-edições gráficas, serve, mas não assinalo mais nada nele. A não ser que tenha uma interface muito limpa, mas o Gedit também já tinha uma interface muito limpa. Há uma nova secção nas settings dedicada ao Ubuntu Desktop. Também já vou falar um pouquinho mais em detalhe disso. E há suporte para WebP, que é um novo formato, novo, já não é tão novo, de imagens, feito especialmente para web. Isto significa que o Nautilus consegue pré-renderizar os thumbnails das vossas imagens que estiverem em formato WebP. Pronto. Entretanto, como eu disse, eu experimentei a beta, experimentei há bocadinho. E estive a ver aquela questão do tal painel, do novo painel do Ubuntu, que não diria que seja do Ubuntu, eu acho que ele é do GNOME, mas ou então é uma personalização do Ubuntu para o GNOME, mas julgo que é mesmo do GNOME. O que é que ele faz? Ele está nos indicadores. Quando vocês clicam nos indicadores, como o botão de on e off, que vos dá as opções de desligar, de suspender, de mudar de utilizador, essas coisas todas, aparece um painel maior e com opções diferentes, e entre elas a opção de fazer screenshots, de ir logo para as definições do GNOME, de alternar entre um tema escuro e tema claro. Portanto, se o vosso tema tiver essas opções, como tem por omissão o do GNOME não, desculpem, o do Ubuntu, vocês podem alternar, podem, claro, também bloquear o ecrã e escolher. Isto é muito útil para mim, escolher o dispositivo de output de áudio. Não sei se também do input, mas na minha VM eu não tinha microfone, portanto o de output ele dava a oportunidade de escolha. Eu não ter de abrir as definições, ir à secção de áudio e depois mudar o dispositivo, depois de ter feito um scroll gigantesco por causa das aplicações todas que estão abertas e isso tudo. Isto é altamente prático para mim. Isso é uma das grandes pechas que eu tenho com a versão do Ubuntu que eu estou a usar, sobretudo quando é a altura de gravar o podcast. É assim um bocado ridículo, porque eu tenho um microfone USB e tenho de tirar e pôr, porque é o microfone que eu uso profissionalmente, porque eu, caso vocês não saibam, eu faço formações, dou formação através da internet, e o microfone é um instrumento de trabalho. Eu preciso disto, pronto, o microfone tem alguma qualidade e para as pessoas ouvirem bem do outro lado e tal, pronto. Mas preocupa-se com os pormenores. Este microfone tem que andar sempre a trocar de computador, para a frente, para trás, para a frente, para trás. E de cada vez que eu tenho de encaixá-lo na minha máquina principal, onde tenho o Ubuntu, onde estamos a fazer esta gravação, ou estou a fazer a minha gravação local de qualquer maneira, de cada vez que eu tiro o microfone USB e volto a meter, tenho que ir às definições, trocar o aparelho, porque ele detecta automaticamente, mas se entretanto eu troco qualquer coisa, lá tenho de ir reconfigurar tudo manualmente outra vez. É um disparate. E quando ele apanha o microfone a tempo, não é? Porque se eu já tenho alguma coisa a correr entretanto, por exemplo o Audacity, se aquilo muda nas definições, depois tenho que voltar atrás e reconfigurar tudo outra vez. É um bocado chato, e eu acho que esta release vai ser uma boa release para ti. Aleluia. Espera, mas aconselhas-me a atualizar? Tipo, agora já? Aconselho-te a experimentares. Agora não. Está bem, vou ver isso. Não instales, a não ser uma VM agora, e brinca um bocadinho com ele.
Se tiveres uma máquina em mais onde possas experimentar, experimenta. É melhor. Porque estas questões de hardware vais estar sempre melhor com uma máquina a sério. Sim, pois, claro. O problema é que eu não posso brincar muito com a minha máquina principal, porque é mesmo daquelas coisas, falha assim uma coisa à última da hora. Yeah. É um bocado chato. Pois, e eu já estou estressado o suficiente. Não sei, eu acho que ainda aguentas mais. Não aguento, não. Aguenta. Os anos 80. Bom. Não, por acaso estava a falar de outra coisa. Ok. A audiência mais jovem. Estão a falar de quê? Não, eu estava a falar dos anos 2010. 2010? Aguenta. Quem é que disse sim. isso? Aguenta. Foi um ministro, não foi? Yeah. Exato. É parecido, no fundo, era a mesma coisa. Cada mesma coisa. O que o ministro disse não é nada. Foi mais figurativo, mas. O princípio é o mesmo. Exatamente. Tanto na arquitetura como na política, não é? Exatamente. Isto já foi descamboba. Deixa ver o tempo. Então, aos 22 minutos, perfeito. Pronto. Ok. Neste momento, espera, as pessoas não podem ver lá em casa, mas neste momento os sensores estão a fazer os sensores do YouTube estão a fazer esta cara. Yeah. Bem, nas definições que já referi também, que há algumas novidades. Eu já descobri coisas que não são novidades nesta release, que eu já fui confirmar, mas que eu nunca tinha dado por elas. Uma é que há pessoas que estão estado a queixar das notificações que os snaps dão sobre as atualizações que têm por fazer. Que são muito irritantes. Também me irrita um bocadinho. Sobretudo dizem snaps para atualizar. Clica aqui, clico, vou. Afinal já não há atualizações. Então, mas há atualizações ou não há? Isso normalmente significa que a aplicação estava fechada e entretanto ele atualizou, foi mais rápido que tu. No entanto, se tiveres, por exemplo, o Firefox aberto, ele vai-te sempre dizer que faltam X dias até nós atualizarmos. E se quiser não ter disrupções, fecha a aplicação, que é para não haver problemas e tal. Amigo, e atualiza. Esse aviso é um bocado irritante. Cansa-me. A mim não me incomoda, mas consigo perceber que seja irritante para muita gente. Mas vocês podem ir às definições de notificações e desativar. É um clique. Mas eu não gosto, eu gosto de ter as minhas notificações. Mas tens lá outras notificações. Quero estar sempre alerta. Pronto. Como aos escuteiros. Pronto, mas se quem quiser desativar, pronto, já sabe, pode ir às definições de notificações e está lá um agente do Snapd e carregam lá no botão para desligar. Uma novidade são as definições multitarefa, que são, isto tem a ver com funcionalidades novas do GNOME. Uma é poder escolher se há ecrãs virtuais só se tiveres um setup multimonitor. Se tens ecrãs virtuais só num dos monitores ou se tens nos dois. Atualmente só tens num e no outro fica sempre estático, sempre com as mesmas janelas abertas. E agora passas a ter a oportunidade de configurar ser só num ou ser em todos. Mas isso, não, eu tinha a impressão que isso já existia. Mas estou enganado. Eu julgo que não. E isto é uma funcionalidade que foi introduzida já há mais tempo no ciclo de desenvolvimento, mas ainda não tinha sido release para o Ubuntu, porque isto era do GNOME 43, creio eu. Portanto, há também a opção de escolher, e isto já existia antes, se consegues ver as aplicações só no desktop virtual em que estão abertas ou em todos. Esta opção já existia, mas isto está num ecrã mais fácil de aceder e configurar. Também a opção de incluir as aplicações de todos os monitores na alternância, quando fazes Alt Tab para alternar entre as aplicações, só as que estás do monitor em que estás ou de todos os monitores, que pode ser útil. Eu gostava que eles me deixassem ter 4 janelas, o agrupamento das janelas de um ecrã, sabes? Quando tu encostas a janela de um lado ou do outro. Eu gostava mesmo era ter 4 retângulos nos cantos do ecrã, como agora para já o GNOME do Ubuntu só tem metade, e dava-me jeito de ter os 4. Uma das razões pelas quais eu estou estressadíssimo agora ao final deste dia
é que para além de ter terminado um dia de trabalho, ainda fui fazer a edição de um jornal enquanto ainda tinha problemas pessoais para resolver. E aquelas 4 janelas tinham-me permitido gerir muito melhor o meu stress. Pronto. Portanto, a Canonical... e volta, estás perdoado. Vou mandar a fatura dos ansiolíticos para a Canonical e eles têm que me cobrar, têm que me pagar essa despesa. Foundation, porque isto é mesmo vindo do GNOME. Eu mando para os dois e faço dupla faturação. Pronto. Ainda por cima, fundações, estão cheias de dinheiro. As coisas que eu tenho lido sobre a Free Software Foundation. Se calhar mando para eles também. Pronto, manda para eles também. Outra coisa que já existia antes, mas que eu só verifiquei agora quando estava a experimentar o beta do Kinetic Kudu, é que nas definições das apps vocês podem controlar as configurações de confinamento das apps. Tanto não só no GNOME Software, no Ubuntu do Snap Store, mas também nas definições do GNOME para as apps. Sim, mas se eu não estou enganado, isso já existia, mas... Sim, eu estou a dizer que já existia, só descobri agora, mas já existia, foi o que eu disse. E pronto, em termos de experimentar a beta e de ver coisas novas e descobrir coisas que já existiam, não tive muito mais tempo, portanto isto é o que eu tenho para reportar. Muito bem. Tive um crash do GNOME Shell, mandei o report de bug e foi isso. E o report do bug do GNOME Shell vai para quem? Vai para a Canonical ou vai para a GNOME? Vai para a Canonical, porque isto é a implementação feita pela Canonical. Se calhar devia ir para os dois junto com a fatura dos ansiolíticos, digo eu. Estou a reinar. Se for um bug do próprio GNOME, há de acabar por ir, mas a Canonical pelo menos olha primeiro. O Ubuntu, a comunidade Ubuntu olha primeiro para ver isto é um problema que nós introduzimos ou é um problema que já vinha do GNOME, e esta acho que é a forma razoável de fazer isto para componentes que são alterados ou pelo Ubuntu. Sim, não, ninguém está a pôr isso em causa, claro que sim, é muito razoável. E já que estavas a falar das janelas em quadrantes, que era uma funcionalidade. É isso, quadrantes. Eu estava à procura da expressão exata. Pronto. Era uma funcionalidade do Unity, e não só, era do compositor utilizado pelo Unity também. Mas há uma novidade do Ubuntu Unity, é que tornou-se um flavor oficial do Ubuntu. Pois eu ia dizer isso mesmo. Estavas a dizer isso e eu, mas espera, porque há boas notícias para os amantes de Unity. Isto é um bom sinal, é um sinal que a distribuição está com um desenvolvimento ativo, que está integrada dentro dos mecanismos de funcionamento do desenvolvimento do Ubuntu e que está, principalmente que está ativa e funcional como esperado. Eu ainda agora estava a dizer os amantes de Unity e lembrei-me de um dos episódios do Rick and Morty. Portanto, lá em casa, quem acertar no número da temporada e do episódio ganha um prémio surpresa. Pronto. Que é um fim de semana com o Tiago Carrondo numa carrinha, daquelas carrinhas transformadas em caravanas. Pronto. Uma localização desconhecida. Mano, tu queres que as pessoas participem ou não? Não, pois tens razão, sim, é verdade. Mas as pessoas, não vou participar. Pronto, olha. Entretanto, o Tiago Carreira estava aqui a dizer que quando usava KDE ele fazia uma porcaria que ele não gostava nada. Quando ele desligava o monitor externo, perdia todas as localizações de janelas para o ecrã principal. Pois. Mas porque é que ele usava KDE? Porque gosta, mas isso. Gosta, mas presente do indicativo gosta, portanto não. Julgo que sim, gostava. Sim. Não sei, ele já não usa, porque ele usava a expressão, usava o verbo, portanto se calhar já não usa, não sei. Pronto, então se já não usa, tudo bem. É uma pequena provocação. O Carreira está a dizer que quer que um fim de semana com o Carrondo é um sonho. Pronto, um fim de semana com o Carrondo a usar a KDE. Está vendido.
Então pronto, só tens de adivinhar qual é o episódio do Rick and Morty em que há essa citação dos amantes de Unity. Boa sorte. Pronto. Ok. Pronto. Entretanto, há também novidades do Lomiri, que é o Unity 8. De acordo com o próprio Rudra Saraswat, que é o criador do Ubuntu Unity. Ele para o Ubuntu Unity 24.04 ele pretende ter uma release dele com o Lomiri pré-instalado e ativo. Uau! Isto vai a todo vapor, mas ainda faltam pelo menos duas versões até lá chegar. Sim. Também não é pouco trabalho, portanto é bom que falta algum tempo. Depois vai ser daquelas novidades. Bom, afinal não é bem na 24, é para a 25. Ou não, afinal não é 25, é 26. Vamos ver. Até agora o Rudra tem feito coisas espetaculares, portanto vamos ver se ele tem tempo para mais uma distribuição. Isso não é o garoto. Não, é outro, é o mesmo. Não, é o Rudra. O garoto que fez o Ubuntu Unity, o Ubuntu Cloud. Game qualquer coisa, Game Ubuntu, não. Não. Isso é a distribuição para jogos, é o próprio Impress que faz. O Rudra faz uma distribuição que é o Ubuntu Unity Remix. Agora já não é Remix, é o Ubuntu Unity, o Ubuntu Web Remix, o Ubuntu Edu Remix. Ainda tem também um projeto, um sistema operativo móvel, não sei se ele avançou ou não. Fez uma loja alternativa à do Snap, para Snaps. Fez uma série de outras coisas. Ele não para, incrível. E o que é que ele faz profissionalmente? Ele está a tirar o ensino secundário. Ainda nem é secundário, é básico. Pois, por isso é que tem tempo, não é? Que está a chegar a casa, faz os deveres e depois vai criar distribuições. É assim, é garotada hoje em dia. No meu tempo não era nada assim. No meu tempo íamos para a escola a pé, no meio da neve, sem sapatos. E uma sardinha dava para 4. E as distribuições que havia era Mandrake. E pronto, é isto. Muito bem. Também há novidades do Biports, em particular do Fairphone 4. Há um porte que vai ser reconhecido oficialmente. Aliás, ele está a ser feito em cooperação com a fundação, o Biports, entre o Fairphone e o Biports. Ele vai ser suportado também pela própria Fairphone e vão vir dispositivos Fairphone 4 à venda com ele na loja da Fairphone. Isso é excelente. Pronto, ainda não há uma data para isto acontecer, mas já há um acordo entre as duas partes para isto. Pronto, ok, então são promessas ainda. Não são só promessas porque o estado do porte está muito avançado. Há ainda detalhes que faltam. Um deles é o suporte para o 5G, que é um projeto em curso do lado do Biports. Certo. Mas de resto, e o suporte para eSIM. Portanto, não é para SIMs físicos, é para SIMs virtuais. Certo. Portanto, estas duas coisas são as duas coisas que faltam, assim, de grande significância, mas de resto há muita coisa já a funcionar. O Fairphone 4 vai ter 5G e eSIM? Sim senhor, deve ser, não deve ser propriamente barato. Eu só tenho uma pechazinha, assim, uma pequena queixa, assim, uma notinha de uma coisa assim, insignificante em relação ao Fairphone, que eu fui enganado, porque quando o Fairphone foi promovido, eu tenho um Fairphone 2, que era um modelo de testes que me foi emprestado. Eu fiquei muito entusiasmado porque parecia-me um telefone modular em que tu trocas os componentes e vais fazendo atualizações do hardware e assim geras menos lixo eletrónico e menos desperdício, menos poluição, uso de recursos, minerais raros, etc, etc. Ora, a Fairphone continua a lançar sucessivamente novos modelos, um atrás do outro, quando eu esperaria que, por exemplo, eles fossem atualizando os componentes do Fairphone 2, por exemplo, para tu ires trocando. Atualizar alguns.
mas não ao ponto de teres um equivalente, um Fairphone 4 na carcaça do Fairphone 2. Isso não seria possível porque há sempre a board principal. Que essa não, há muitas coisas que são impossíveis de ser modulares, ok? Porque simplesmente não existem. A Fairphone não é um Original Equipment Manufacturer, não é um ODM, não desenvolve bordas de raiz. Eles utilizam, aliás, eles desenvolvem bordas, não desenvolvem o componente da board que tem o que é um núcleo. Eu percebo, mas percebes onde é que board computer. Portanto, eles estão limitados a isso. Tratando-se de uma empresa pequena, consegue-se compreender que eles não façam mais. Aliás, a verdade é que mais ninguém, nem empresas grandes, fazem. Portanto, não é uma coisa propriamente fácil de se fazer, mas sim, há componentes do Fairphone 2 que se pode ainda hoje substituir, apesar de já não estar o telefone em produção há muito tempo. Ainda há componentes à venda, e o mesmo para o Fairphone 3 e eventualmente para o Fairphone 4. Pois, e o Fairphone 4 também é modular, também podes trocar os componentes. Todos eles têm estas características. Há pelo menos 8 componentes que podes substituir. Eu já não lembro exatamente quais são. Lembro-me de ter visto que são 8. Lembro-me que era a porta USB-C, lembro-me que era o ecrã, lembro-me que era as câmaras, lembro-me que era já não sei o que mais. Mas estes aparelhos, para serem minimamente sustentáveis nessa filosofia de não vamos deitar fora um aparelho inteiro, vamos substituir parcialmente alguns componentes para fazer atualizações ou reparações, é uma filosofia muito sadia. Mas tem de haver suporte a longo prazo e tem que haver construção de novos componentes a longo prazo. Ou seja, se tu abandonas a vida útil de um aparelho destes passado poucos anos, então o conceito modular é um bocadinho mais avançado, mas não é suficiente. Se eu daqui por 10 anos quiser trocar um componente do Fairphone 4, posso fazê-lo? É que se isso não estiver garantido, eu francamente não vejo... Eles garantem suporte por um certo número de anos, já não sei qual é que é o número de anos. É assim, ainda há componentes para o Fairphone 2, portanto não há desenvolvimento novos, isso é um facto, mas ainda há, os que foram feitos ainda existem, ainda consegues comprar. Eu queria um telefone que fosse o equivalente do Volkswagen Golf dos anos 80, ou um Opel Corsa, vá. Pronto. Agora, a verdade é que acho que a utilidade de um dispositivo destes também depende dele evoluir, não só em nível de componentes, não é? Agora, que ainda podes utilizar um Fairphone 2 com componentes novos e mantê-lo em condições funcionais e com um sistema operativo suportado, podes. Curiosamente, o meu Fairphone 2 continua a fazer aqueles reboots volta e meia que eu não percebo. Olha, o Jaime disse que substituiu a bateria e que ficou melhor. Portanto, poderá haver um problema qualquer com as baterias de origem. Talvez, mas aquela bateria também não tem muita capacidade, esse é outro defeito. Pronto. E o Fairphone 2 que eu tenho, por exemplo, tem a mania, mesmo quando está sem utilização, sem estar ligado à rede, sem nada, portanto não há atividade nenhuma naquele telefone, a bateria desce, vai baixando a carga da bateria consistentemente, de forma muito regular, a linha é quase uma rampa muito certinha até lá ao fundo, ou seja, em um dia, talvez 2, a bateria desaparece, mesmo sem haver... Eu não me lembro em quanto tempo é que desaparece o meu. Lembro-me que com as atualizações do Ubuntu Touch que isso melhorou significativamente. No caso não sinto essa diferença. E no caso verifica se tens as atualizações em dia, então tem. Flash-o de raiz, porque poderá haver aí alguma questão. Não é um telefone que eu uso, é um telefone de testes, mas eu vou mantendo atualizado. Assim, uma vez por mês, pelo menos, vou ver se há atualizações, para ver como é que aquilo corre, fazer umas experienciazinhas. Mas flasha com o instalador, porque pode haver alguma atualização que ele, por alguma razão, não tenha obtido, e forçar isso pode ajudar-te. Está bem, vou seguir o teu conselho. Depois pagas eu já não uso há algum tempo também, verdade seja dito. Eu costumo usá-lo para testar o instalador e eu não faço testes do instalador há algum tempo.
Mas sim, voltando ao Fairphone 4, é um dispositivo que, pelas suas próprias características, tem características para durar. Tem 6 GB de RAM, tem 128 GB de storage. Storage. Isto raiz, a versão base, a versão seguinte tem 8 GB de RAM e 256 para storage. Armazenamento. Sim. Tem HDMI sobre USB-C. Isto significa que podes utilizar com um ecrã externo e o que facilita utilizar em cenários de convergência. Espera, para tudo. Quando tu dizes cenários de convergência, alto lá, estás a prometer muito. Cuidado. Não estou a prometer Quando muito. tu dizes cenários de convergência, estamos a falar daquela característica do Ubuntu Touch que te permite passar em modo janela, em que tu tens as aplicações em janelinhas separadas, certo? Sim. Em que tu podes ligar um ecrã externo e um teclado e um é que é rato convergência. e usar como se fosse um computador. Exatamente. Isso é que é convergência. Isso é que era bom. Pronto. Eu gostava de ter uma coisa dessas a funcionar plenamente. Pronto. Também tem 5G, tem eSIM e é o primeiro porte baseado em Helium 11. Então, e qual é a saída de áudio que aquilo tem? Não tem. Como assim? Não tem? Não tem Codec Jack. Fazes ou por Bluetooth ou ligas um USB-C que tenha essa capacidade. Ou seja, vais andar com adaptadores atrás. Não, usas por Bluetooth. Mas e se eu não quiser usar o Bluetooth? Olha, andas com um dongle atrás e não sei até que ponto é que isso vai funcionar, ou não usas. Usas só as colunas do próprio telefone. Então assim, vou no autocarro com as colunas a bombar, que é uma coisa que... Com uma boombox. Há uma aplicação de boombox do comboio da Margem Sul, linha de Sintra. Ouvir o podcast do Ubuntu Portugal pá, isso é que era. Aliás, por acaso era bem amanhado apanhar alguém no autocarro a passar música aos altos berros e tu pegas no telefone e passas o podcast. Fica tudo a olhar para ti. Então, man, o quê? Tu é que começaste. Pronto. Outra coisa, além de poder ser utilizado em cenários de convergência, ele tem um hardware suficientemente poderoso para socorrer VMs. Não posso. Pois, e alguns dispositivos do Ubuntu Touch já conseguem correr VMs e há uma app para isso, inclusive. Portanto, é outra forma de Quer dizer que este telefone. Tu podes ir no autocarro no comboio a testar uma beta de Kudu. Podes, o ecrã é que não me parece que seja assim suficientemente pequeno. Então se me cerras os olhos como aos sensores do YouTube. Mas... E dizes increase, ou não é que mas assim com o telefone encostado à cara. Não sei como é que eles dizem nos filmes quando querem aumentar uma imagem de uma forma completamente impossível. Não, aqueles filmes e séries policiais em que eles apanham uma imagem assim muito manhosa de uma câmara de vigilância. Como é que eles dizem? Pois é, espera, tem isso na ponta da língua. Enhance, exatamente. Cá está, é o bandido. Podes clarear a imagem e aquilo aparece nítido em 4K. E depois aparece o Horatio Kane, mete os óculos escuros. I think we have our guy. Vamos ser bloqueados no YouTube. Ups. Voltando ao Ubuntu Touch. Boas notícias. Há um esforço em curso para atualizar o porte do OnePlus One para Helium 9. Isto significa que este dispositivo poderá continuar a ser suportado mesmo com o 2204. Estás a ver, mas isto é o tipo de suporte de longo prazo que me interessa a mim, porque eu não gosto de... Se calhar preconceito meu, mas eu tenho a impressão que há muita gente que compra um telefone para durar 2 anos e depois deita fora e quer o modelo mais novo. Então se forem consumidores de produtos da Apple é todos os anos. É verdade. Mas eu valorizo o contrário, que é, eu tenho um telefone, gastei dinheiro com isto, eu quero que isto dure até o telefone estar a cair aos bocados. É a minha filosofia. Pronto. Portanto, isto, ótimo, continuem assim.
Pronto, há mais notícias do Beports, mas eu prometi há bocado falávamos um bocadinho do Nextcloud Summit. Portanto, vou deixar o resto das notícias do Beports para. Sim, também não podemos dar tudo assim de uma vez, não é? Porque as pessoas não ouvem. Pronto. Pois não, ficam acostumadas e ficam viciadas em notícias do Beports. É aquilo que nós chamamos a criação de escassez artificial. Exatamente. Portanto, a Nextcloud Conf decorreu no dia 1 e 2 de outubro em Berlim. No primeiro dia teve a participação de várias pessoas da comunidade do Nextcloud e foi interessante. O moto da conferência foi moldar o futuro da privacidade. Pronto, falaram de formas de sítios onde o Nextcloud é utilizado e não sei o quê, mas depois anunciaram o que a gente está aqui mesmo interessados nisso, que é o Nextcloud Hub 3, a versão 3 do novo Nextcloud. Tem 3 grandes áreas de melhoria, não vamos falar de todas, mas vamos falar da maior parte. Uma é no design. Eles estão a focar-se mais no conteúdo que está armazenado e que está a ser mostrado na própria Nextcloud, na facilidade de utilização e na acessibilidade a par da personalização. Criaram mesmo um novo design para a Nextcloud, não é escandalosamente diferente do anterior, portanto quem utilizou o anterior não vai estranhar, mas tem melhorias. Ele está mais bonito, há detalhes como o background passar a ser mais visível mesmo quando estamos com os cheiros abertos e isso tudo, portanto umas margens a ver-se um bocadinho do background e coisas desse tipo, portanto não interfere com o conteúdo, mas torna o look and feel mais atrativo. Mas essa versão já está disponível? Não. A Release Candidate estava disponível no fim de semana. Eles normalmente anunciam ou estão na Release Candidate ou estão mesmo a lançar a release final. Portanto, se não saiu já, deverá estar a sair nos próximos dias. É uma das filosofias deles. Há também um novo menu de acessibilidade, portanto eles tiveram a fazer trabalho nessa área, com mais opções para se ativar e desativar. O Dark Mode tem detalhes mais aprimorados. Há uma versão 2.0 da aplicação de fotos, e esta é uma das aplicações que tem mais novidades. Tem uma Tile View que mostra as imagens imediatamente. É incrível. Normalmente para renderizar as imagens e tudo isso, estas aplicações costumam demorar sempre um bocadinho de tempo, e este não, é pum, imediato. Mas isso significa que eles têm algum tipo de coisa a correr no servidor que captura amostras das imagens. Exatamente, e colocas em caixa, obviamente. Com algum tipo de compressão? Não, quer dizer, não deverá haver compressão, porque tu, quando queres fazer caches, não quer que as caches fiquem comprimidas. Mas ele faz isso localmente? Ele faz isso. Portanto, pegar servidor, nas imagens, gerar as amostras. Quer no servidor, quer localmente no teu cliente, seja ele o browser, seja o que for. Este tipo de caches normalmente é partilhado entre um lado e outro. Há uma cache que está nos clientes, à qual, quando ela expira, ou quando queres aceder a coisas que não estão ainda na caixa, ele recorre a outros do lado do servidor. Normalmente é assim que acontece. E como é que será que isso corre, esta nova versão? Se calhar parece-me começa a ser um bocadinho mais exigente em termos de processamento, não? Ele continua também a correr em Raspberry Pis. Agora que com que eficiência é a minha pergunta? Eles fizeram bastante trabalho nessa área, já falamos um bocadinho mais disso. Voltando aqui às funcionalidades do Photos 2.0, passou a haver suporte para álbuns. Ele não tinha suporte para álbuns, agora tem, com a possibilidade de partilhar álbuns inteiros com quem a gente quiser. É possível fazer upload direto pela interface da Photoshop. Antigamente tinhas de ir à parte dos cheiros e meter para lá os cheiros, e depois é que na fotos eles iam aparecer. Agora podes carregar diretamente
na Photos app, e tem um editor de imagens para fazer retoques e para adicionar os filtros e coisas desse tipo nas imagens. Portanto, não é um editor completo, mas tem lá as coisas mais essenciais e mais usadas, que é bastante fixe. Eles estão a investir forte e feio no aspecto, eu diria que isto é apontar para o mercado doméstico, não é? Das pessoas que têm um pequeno servidor em casa para partilhar. Sim, mas muitas empresas têm também muitas imagens e seja para manter registros visuais de uma coisa qualquer. Por exemplo, normalmente quando tens máquinas num data center, tu tiras fotografias dos racks para saberes onde é que estão as coisas e para fazer parte da documentação para as pessoas conseguirem que forem lá e que nunca tiverem ido antes e que tiverem de mexer nas máquinas, saberem qual é a máquina que corresponde ao quê. A sério? Yeah. Eu por acaso não sabia disso. Eu pensei que eles faziam tudo com fita cola de papel em cima da rack e depois escreviam com uma caneta mas por isso cima. apaga-se ou rasga-se ou o que for, e então é sempre bom ter mais do que uma forma de identificar os equipamentos e o que eles são. Que bonito. Exatamente. Houve também trabalho a ser feito na área de segurança. Há um suporte agora para Object Storage encriptada. Há também encriptação específica para grupos de pastas. A encriptação do lado do servidor ocupa agora menos 33% de espaço. Uau! E o OCC, que é a ferramenta de linha de comandos, tem novas opções para facilitar a gestão da encriptação. Agora resta saber que tipo de encriptação. Concretiza um bocadinho a tua pergunta, se quiseres. Há vários métodos de encriptação, não há? E há várias densidades, vamos dizer assim, de encriptação. Sim. Qual é que eles usam? Ou usam vários? Eu não faço ideia, por isso é que eu estou a perguntar. Não me lembro, francamente não me lembro. Pronto. Fica a pergunta. Quem souber, digam qualquer coisa. Pronto, a gente depois pode ver. Do lado da encriptação end-to-end, ou seja, encriptação feita no lado do cliente, à qual o servidor não consegue aceder aos ficheiros, ao conteúdo dos ficheiros. Há também uma performance melhorada, isto porque houve uma redução dos logs que são feitos à base de dados do lado do cliente. Novas settings para fazer a gestão de chaves. Que permitem que tu substituas a tua chave anterior, continuas a perder o acesso aos conteúdos. Por exemplo, tu por alguma razão perdeste a chave anterior e não consegues continuar a usar o Nextcloud se não tiveres uma chave nova. Agora é possível ter essa chave nova, perdes na mesma acesso aos outros dados, porque o Nextcloud não tem acesso à tua chave, e se tu perderes a tua chave, a responsabilidade é tua. Mas isso é sempre o caso, não é? É suposto ser quando tens end-to-end encryption, mas por exemplo, no caso da Apple, o end-to-end encryption da Apple não é assim. Não é verdadeira end-to-end encryption logo para começar, mas pronto. E há também novas opções para a gestão das opções de encriptação do lado do cliente. Então, mas isso, só para eu perceber um bocadinho, isso, porque já tivemos esta conversa antes, mas eu sonho com o dia em que eu possa montar o meu próprio servidor em casa, por exemplo, baseado no Raspberry Pi ou coisa assim. Pronto, eu sei que não vai ser assim grande coisa em termos de performance, mas uma brincadeira. Se eres um Raspberry Pi de 8 GB, já começa a ser um bocadinho mais fazível, mas isso torna mais seguro o meu acesso a esse servidor fora de casa, ou mantém-se as mesmas limitações? Isto não deverá afetar muito. Porquê? Porque tu já deves estar a utilizar HTTPS e às tantas estás a usar HTTPS em cima de uma VPN. Portanto, se utilizares isto é só mais um nível, só mais uma encriptação. O end-to-end encryption, a vantagem é quando tu tens uma partilha de um servidor com mais do que uma pessoa, ou usas um servidor que não é teu. E aí tu, ao seres a única pessoa que tem a chave da encriptação, és também a única pessoa capaz de aceder aos conteúdos. Pois. Portanto, é este que é o cenário ideal para usar end-to-end encryption.
Em termos de performance, que falamos há bocado, ele tem uma nova funcionalidade que é os Recent Files. Ele faz uma cache e uma ordenação melhorada dos cheios aos quais acedeste mais recentemente. Anteriormente ele tinha alguma dificuldade com este. Há também uma melhoria de 10% na performance das buscas do Nextcloud por ficheiros. As queries à base de dados que são utilizadas para manter o sincronismo entre o cliente e o servidor, portanto os ficheiros que tu tens na tua máquina e as que estão no servidor, melhoraram a performance entre 25% a 30%. O carregamento das próprias apps do Nextcloud, como o cliente e-mail, o calendário e afins, melhorou, até os ficheiros, tudo isso melhorou entre também 25% e 30%. Uau. E isto tudo tem que ver com realizar-se menos operações na base de dados, o que também significa que se reduz o consumo de energia. Fantástico, Mike. É verdade. Há muitas outras melhorias. Acho que não vamos conseguir falar de todas, porque já estamos a chegar aos 57 minutos. Estamos mesmo lá no limite do tempo. Eu estava só a ver se tinha aqui alguma coisa que eu queria dizer mesmo. Uma é que o nosso amigo Pedro Silva, membro da comunidade do Ubuntu de Portugal e já convidado também várias vezes deste podcast, estava lá na Nextcloud Conf, participou em um painel, fez uma apresentação e ainda fez um workshop. Portanto, ele esteve lá em grande. Em 2 dias fez 3 coisas diferentes. O painel tinha a ver com como contribuir para o open source. A apresentação tinha a ver com, já não me lembro exatamente qual era o tema da apresentação, mas o workshop tinha a ver com contribuição com desenvolvimento de aplicações para o Nextcloud Conf. Para o Nextcloud, aliás. E acho que é melhor ficarmos por aqui. Não sei se tens mais perguntas. Muito haveria que dizer ainda sobre a Nextcloud Conf, mas baseados no princípio da escassez artificial, vamos reservar o resto para o próximo episódio. E quem quiser saber mais tem de comprar, de ouvir, descarregar coisa. Uhum. Olha, há ainda no entanto bué de eventos na nossa agenda. Um é o Open Source Lisbon, que é dia 12 de outubro. É verdade. Vai ser no auditório principal do Centro Cultural de Belém. É um evento da SciOne. No dia 20 de outubro há o evento social da comunidade do Ubuntu de Portugal, no Saloon, em Sintra. Vamos fazer a release party do Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu. Depois, no dia 22 de outubro, temos a inauguração do Centro Linux. Será às 15h30 no Makers in Little Lisbon, que é perto do campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa também, em que temos atividades além de montagem inicial dos equipamentos do Centro Linux, também termos a oportunidade de experimentar, meter as mãos na massa no Kinetic Kudu, e vai ser muito, muito fixe. Depois, de 7 a 9 de outubro, há o Ubuntu Summit, de novembro, peço desculpa, que será em Praga. E está em curso ainda o Call for Papers, que foi estendido, e que, portanto, vai ser muito interessante. Eu e o Tiago vamos estar lá. Eu vou fazer pelo menos uma apresentação, o Tiago também outra. Talvez façamos 2, talvez gravemos lá algumas coisas com os nossos amigos podcasters da área. Sim, e vão lá estar alguns conhecidos nossos também da Europa Central, da comunidade. Muitos da Europa Central e da Europa do Norte, e não só. Vai estar muita gente conhecida, e da América até da Ásia. Sim, vale muito a pena ir. Eu tenho pena de não poder ir. Mas pá, comprem-me um postal, pronto, e está bom, um souvenirzinho, uma sardinha de cerâmica. Eles não devem ter sardinhas, deve ser outra coisa qualquer, mas pode ser isso. Eles não têm mar, portanto é difícil ter sardinhas. Se calhar enlatada, pronto. Pronto, enlatada. Pronto. E é isto. Este é o show por hoje. Obrigado por estarem aí. Obrigado aos nossos patronos, principalmente ao Tiago Carreira e ao Marco. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Estressado Miguel.
pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.